Yes. Obrigado pela lembrança. Então, vamos orar. Nosso querido Pai, nós te agradecemos por este dia, nós te agradecemos pelo teu cuidado. Nem todos conhecem, mas hoje podemos celebrar o aniversário da Dona Luísa, que completou 101 anos. Pena que a gente não pôde estar junto com ela, somente eu e mais 2 pessoas. Mas nós te agradecemos, Senhor, porque tu tens cuidado dela. Também te agradeço pela vida do meu sogro, que hoje também completou mais um ano de vida, que ele possa continuar experimentando o teu cuidado, o teu amor na vida dele. Agora queremos pedir a tua bênção, a presença do teu Santo Espírito para o estudo bíblico de hoje, que ele possa nos alimentar na nossa vida de fé cristã. É em nome de Jesus que oramos. Amém. A Noemi deu para casa. Quem foi aluna e aluno aplicado? Levanta o dedo. Muito bem. Capítulo 10 de Atos, né? Não. 8. Só queria ver se vocês estão ligados e prestando atenção e se leram o capítulo certo. É isso mesmo, capítulo 8 de Atos. Deixa eu pegar meu arquivo aqui. Eu vou fazer um pequeno relato de tudo que aconteceu nesse capítulo, e aí, no final, eu desafio que vocês participem, compartilhando o que vocês aprenderam a partir da leitura e também agora daquilo que vamos ouvir. Deixa eu ver aqui, deixa eu fechar aqui. Quem mais? A Adélia também vou fechar. Depois, quando vocês quiserem falar, daí vocês abrem de novo o microfone. Muito bem. Não sei se vocês observaram, mas no finalzinho do capítulo 7, entra um sujeito em cena, se chama Saulo. E daí passa para o capítulo 8, e apenas no versículo 1 e 3 vai falar desse tal de Saulo. Vai falar que ele aprovou a morte de Estevão, ele esteve por perto e provavelmente escutou o que o Estevão falou, suas últimas palavras, e isso poderá se tornar importante lá no capítulo 9. Mas lá no versículo 3 diz que o Saulo continuava perseguindo cristãs e cristãos lá em Jerusalém, e nós vamos ver que ele vai mais longe. No capítulo 9, nós vamos ver que ele agora vai para a cidade de Damasco para perseguir cristãs e cristãos. Só isso desse sujeito, Saulo, que nós vamos conhecer bem no próximo capítulo. Aí começa um testemunho, não sei como é que é bem o ditado popular, Deus escreve reto por linhas tortas, ou Deus escreve torto por linhas retas, enfim. Deus faz, às vezes, as coisas acontecerem de uma forma diferente do que a gente imaginava ser o melhor para a nossa vida. Alguém aqui consegue lembrar de uma situação na vida que diria assim, olha, não gostaria que tivesse acontecido, mas um tempo depois eu percebi que foi por um tremendo de um aprendizado para a minha vida. Alguém consegue lembrar algum momento da vida assim que Deus escreveu torto aos seus olhos? Seus, né? Os nossos. Oi, boa noite. Fala, Edilene. Bom, para mim, muitos acontecimentos, né, na minha vida aconteceu, não era o que eu queria, mas eu aprendi muito com eles, que hoje, né, no caso, vou falar mesmo, né, a perca da minha filha, né, então, assim, foi algo que eu nunca, e no mesmo ano também, que foi um aborto espontâneo que aconteceu. Então, algo que eu nunca imaginei que ia acontecer,
não esperava que acontecesse, né? Então, assim, se foi o certo ou não foi, só Deus que sabe, mas eu aprendi muito com isso. Uhum. Hoje, como eu até publiquei, né, eu tenho orgulho de ter tido ela, orgulho de ter aprendido muito com ela, orgulho de Deus ter me dado a oportunidade de ter tido ela como filha. Então, eu aprendi muito com isso. Obrigado, Edilene, por compartilhar esse momento extremamente difícil da sua vida e de toda a sua família, obviamente. Mas é interessante, a gente observa lá no início do capítulo 8, de que começa uma perseguição lá em Jerusalém a todas as cristãs e cristãos. Se a gente olhar, num primeiro momento, a gente acha que, por que Deus permite que perseguição aconteça na vida daquelas pessoas que estão se tornando cristãs e cristãos, bem no início dessa fase? Mas Deus ele sabe o que vai acontecer lá na frente. O que aconteceu com os cristãos e cristãs lá de Jerusalém, que estão sendo perseguidos? Eles vão sair de Jerusalém. Olha, eu até usaria o termo vão fugir de Jerusalém e vão se espalhar pelos 4 cantos da terra. Os discípulos, ao contrário, e a partir de agora eles vão ser denominados apóstolos, vão deixar de ser discípulos de Jesus Cristo para serem apóstolos. E só para vocês saberem, a palavra apóstolo vem do grego e significa o que vai à frente da tropa, né? Aquele que está lá na frente, ajudando a carregar o restante da turma. Os apóstolos vão ficar em Jerusalém. Ficar em Jerusalém em tempo de perseguição é uma demonstração de uma coragem muito grande. Coragem essa que eu diria que só Deus, em Jesus Cristo, pode nos dar. Aí, deixa eu ver o que escreveu aqui. Aí vem uma coisa muito interessante, é que eu tenho que controlar várias coisas, gente, então eu vi um recadinho aqui do lado do estudo bíblico, eu achei que alguém não estava conseguindo entrar, então às vezes vai acontecer isso. Mas agora essas pessoas foram espalhadas a partir do medo, sim, de ficar em Jerusalém, mas elas vão para cidades pequenas, aldeias, perto e longe de Jerusalém, e vão começar a testemunhar nessas novas cidades, aldeias, né, a sua vida de cristã e de cristão. E aí começam a surgir igrejas em cidades pequenas e também depois nas cidades grandes, né? Nós vamos ter no Novo Testamento carta aos Filipenses. Filipe era uma cidade grande. A carta aos Tessalonicenses, Tessalônica, Roma, Corinto, tudo são cidades muito grandes, né? Então, os cristãos e as cristãs são espalhadas para estas cidades e vão surgindo, então, igrejas. Tem certos pequenos lugares, pequenas aldeias, onde algumas sinagogas se tornaram igrejas. Para quem não entende, deixa eu explicar. Sinagoga é o templo dos judeus. Os judeus se encontram, assim como nós vamos no nosso templo, que nós chamamos de igreja, os judeus vão para a sinagoga. Em alguns lugares, houve tanta conversão de judeus que a sinagoga perdeu o sentido de existir. Então, ela acaba se tornando, aquele lugar físico, né, aquele templo, acaba se tornando uma igreja. Eu tive a oportunidade de conhecer coisa parecida quando eu estive na Alemanha uma vez. Todos vocês sabem que em 1517 surge, então, a divisão lá, surge a Igreja Luterana. Em várias cidades pequenas, o que aconteceu? Várias igrejas que eram da Igreja Católica, a única igreja que tinha, né, na Alemanha, e aí essa turma toda se tornou luterano. A igreja que era católica
se tornou uma igreja luterana. Não foi necessário derrubar a igreja e construir algo novo, simplesmente tiraram os santos de dentro da igreja e agora a igreja se torna, então, uma igreja luterana. A mesma coisa aconteceu, então, nessas pequenas cidades lá, quando o pessoal saiu de Jerusalém e foi para pequenas aldeias. As sinagogas, às vezes, se tornaram igreja. E aí vai contar a história de um homem chamado Filipe. Não sei se vocês se lembram, existia um Filipe entre os discípulos, mas também existiu um Filipe entre aqueles 7 homens que foram escolhidos para assumir o papel de diáconos, né? Para cuidar das viúvas, cuidar dos órfãos, enfim, fazer o papel de serviço, enquanto que os apóstolos ficaram encarregados pela pregação. Agora, Filipe, que faz parte de um desses 7, vai para a Samaria. Alguém se lembra se Jesus alguma vez foi para essa região, Samaria? Só levanta o dedo assim, porque até abrir o microfone é sempre chato. Alguém se lembra se Jesus foi? Foi, né, Paulo? E ele teve até um encontro lá, daqui a pouco eu vou falar sobre esse encontro. Mas também lá em Jerusalém, ele contou uma vez uma parábola de um bom samaritano, quer dizer, alguém que era lá de Samaria. Jesus foi, sim, para Samaria, mas Jesus a gente não pode chamar que ele é um missionário, porque ele é o próprio Filho de Deus, né? Mas Filipe se torna o primeiro missionário na Samaria. Deixa eu só rapidamente acolher algumas pessoas que entraram agora, né? Paulo de Norá, Edna, Sandra. Eu vi a Thalita também entrando, lá dos Estados Unidos. Sejam, então, bem-vindos. Dona Valéria já estava antes. Bem, então vamos continuar. Filipe se torna o primeiro missionário na Samaria. Sabe o que ele fazia lá? Ele pregava, ele curava e ele devolvia vida com dignidade às pessoas que viviam oprimidas. É aquele lance de expulsar os demônios, né? Quem tem um demônio expulso da sua vida, seja agora que tipo de demônio for que a gente poderia colocar, ele vai experimentar de novo dignidade de ser humano, né? Deixa de ser uma pessoa oprimida. E lá no versículo 8 é muito interessante. Diz que por causa da pregação, por causa das curas e por causa da dignidade que as pessoas recuperavam a partir das ações do Filipe, diz o versículo 8, a alegria toma conta deste povo. Guardem essa frase. A alegria toma conta deste povo. E aí surge uma nova pessoa no relato lá de Atos 8, um homem chamado Simão. Eu não sei por que a Bíblia, na linguagem de hoje, traduziu que ele era um feiticeiro. E eu fiquei encucado. Eu resolvi, então, olhar no grego. Não era feiticeiro, ele era um mágico. E eu, pelo menos, acredito que haja uma grande diferença entre mágico e feiticeiro. Simão era um mágico, ele iludia o povo. Esse iludir não é da forma negativa, não, viu, gente? Eu gosto demais de ver mágico atuando. Ele me ilude, ele me engana, ele engana os meus olhos, ele me faz ver uma coisa que não é verdade. Vocês já notaram isso? Eu acho um dom muito bonito de ser mágico. Ele não está fazendo uma coisa má na sua vida, ele está simplesmente fazendo uma ilusão, os seus olhos são enganados, né? E isso é o que o Simão fazia. Eu olhei no texto bíblico, a palavra para mágico é mageu, e para feiticeiro é farmakos. Olha, farmácia tem a ver com feiticeiro, viu? Tomem cuidado. Pelo menos, biblicamente falando e pelo grego, farmácia tem a coisa a ver com feiticeiro. Muito bem.
todas as pessoas, e aí tem duas palavras gregas que vocês conhecem muito bem, né? Eu vou usar elas, desde os micros até os megas, né? Nós usamos micro para dizer coisa pequenininha, mega para dizer coisa grande. Então, diz o texto bíblico, desde as pessoas menos importantes até as pessoas mega importantes, né? Elas... Opa, o que aconteceu aí? Elas... Deixa eu tirar o mudo aqui. Ativar o mudo. Elas diziam que o Simão era uma pessoa de grande poder. E é verdade mesmo. Para quando a gente olha um mágico atuando, a gente diz, pô, o cara tem um poder de me enganar, né? Mas não é enganado no sentido ruim, não, viu, gente? Me entendam, por favor. Ao mesmo tempo que Simão fazia as mágicas, o Filipe evangelizava homens e mulheres. E vocês sabem que eu gosto muito de fazer o uso dos dois gêneros, né? Sempre dizer, primeiro falo das mulheres, depois dos homens, mas aqui eu tenho que botar realmente resgatar. Homens e mulheres ele evangelizava, porque isso na tradição judaica jamais aconteceria. Uma mulher não poderia ser evangelizada dentro da tradição judaica. A mulher não tem condições de compreender as coisas de Deus. Isso dentro da tradição judaica. Por favor, não pensem que eu estou falando isso. Por isso, jamais um judeu iria para uma cidade para evangelizar, que é uma palavra cristã, mas vamos usar assim para eles, e faria isso com mulheres. Jamais, ele só procuraria os homens. Agora, o Filipe está lá na Samaria evangelizando homens e mulheres, está lá no texto, né? E muitas pessoas acabaram abraçando a fé cristã. Entre estas pessoas está esse tal do Simão, que era mágico. Ele se encantou com tudo aquilo que o Filipe falava e também tornou-se cristão e foi batizado. Porém, antes disso, quero falar uma coisa para vocês, é interessante. O Simão começou a acompanhar o Filipe e ficava, diz o texto bíblico, extasiado com o poder, e aí eu preciso usar uma palavra grega de novo, essa palavra poder no grego é dunamis, e toda vez que a Bíblia fala em dunamis, tem a ver com o poder que vem de Deus. E então o Simão, ele via o que acontecia com as pessoas, que um paralítico andava, que um mudo falava, e ele percebia que aquilo não era um truque, não era magia. O Simão sabia muito bem distinguir o que é um milagre, o poder de Deus, o dunamis de Deus, ou a magia que ele tanto tinha domínio. E ele, então, ficava extasiado em ver o poder que Filipe tinha. Pedro e João, que estavam lá em Jerusalém, ficam sabendo de todas essas coisas maravilhosas que estão acontecendo na Samaria. E vão lá para Samaria, porque lá eles, então, vão orar para que o Espírito Santo pudesse descer sobre aquelas mulheres e sobre aqueles homens que foram batizados. E aqui eu preciso explicar uma coisa para vocês. Na igreja cristã, muitas vezes existe a hierarquia. A igreja luterana aqui do Brasil, não estou falando da igreja luterana no Brasil, no mundo inteiro, não. A igreja luterana do Brasil é uma das igrejas que menos hierarquia tem. A igreja luterana da Suécia, da Alemanha, tem muita hierarquia. Tem o bispo, e o bispo, ele literalmente está acima dos pastores e pastoras. Aqui no Brasil, na nossa igreja, nós temos 4 ministérios, né? Existe o pastoral, o catequético, o da diaconia e o missionário. E eles todos estão no mesmo nível. Nenhum é mais importante do que o outro. Até muitas pessoas nas comunidades acham que o pastor é mais importante do que o diácono. Mas isso não é verdade. Nós temos
o mesmo ministério, mas ele é executado, ele é vivido de formas diferentes, cada um no seu específico, mas nenhum é mais importante do que o outro. Também o pastor sinodal não tem poder sobre os pastores e pastoras e outros ministérios, né? Mas a igreja cristã, na maioria delas, denominações, são hierárquicas. A que a gente conhece muito bem é a igreja católica, e é talvez uma das igrejas mais hierárquicas, né? Existe o bispo, o padre, o bispo, arcebispo, cardeal e o papa. E o papa manda e desmanda. Ainda bem que o papa que nós temos atualmente, né, o Francisco, é um cara, gente muito boa. Mas já houve papas que achavam que eram donos do mundo, né? E mandavam e desmandavam. Essa questão da hierarquia tem um pouquinho agora ali no texto de Atos 8. O Filipe batizou, mas para que o Espírito Santo descesse sobre estas pessoas, os apóstolos Pedro e João tiveram que sair lá de Jerusalém, irem para Samaria, tiveram que impor suas mãos para que o Espírito Santo, para que pudessem receber o Espírito Santo, né? E o Simão, ele fica impressionado com o que vê e deseja comprar, literalmente, comprar este poder. Ele oferece dinheiro para o Pedro e para o João para que eles vendam como eles fazem isso. E o Pedro, como nós muito bem conhecemos ele, curto e grosso como sempre, mandou Simão e o dinheiro dele para o inferno, né? Desse jeito está lá na Bíblia, né? O dunamis, o poder de Deus, é dom, é graça, é presente, não se compra, é inegociável. E Pedro percebe que o que Simão tem é uma coisa que brota de um coração não puro. Pedro, então, lança um desafio ao Simão. Arrependa-se do que você está querendo, Simão. E é interessante que Simão, ele já é cristão, ele aceitou a fé cristã, ele tem Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Então, Simão pede a Pedro e a João para que nada de mal lhe aconteça por causa desse pedido que ele fez. Mas a passagem bíblica deixa no ar o que aconteceu com Simão. Nós não conseguimos ler assim, nem nas entrelinhas, e nem tem nada no futuro sobre Simão, se ele se arrependeu, se ele se tornou um cristão atuante, ou se ele voltou simplesmente ao mundo da magia. Nós não sabemos, mas Pedro lançou o desafio para Simão. Se arrependa do seu pecado de querer comprar o poder de Deus, né? Esse talvez tenha sido um recado que para muitas pessoas hoje deveria ser dado, né? Eu vejo muitos pastores, bispos, apóstolos e sei lá os títulos tudo que existem, que muitas vezes por causa do dinheiro querem fazer uso de um poder de Deus que na verdade eles acabam nem tendo, né? Tudo por uma questão financeira. E aí então Simão pede então para que nada lhe aconteça de mal por causa do que ele pediu. E Pedro e João voltam para Jerusalém para se juntarem de novo aos apóstolos que lá tinham ficado. E no caminho de volta, eles aproveitam a oportunidade para novamente evangelizar nas diversas cidadezinhas pelas quais eles têm que passar. Toda oportunidade não pode ser jogada fora. E aí vem uma nova cena para nós. É a história onde Filipe, que estava na Samaria, agora é levado para uma outra região, para evangelizar um eunuco. Só para ver, alguém sabe o que é um eunuco? Não precisa abrir o microfone, não, só levantar o dedo. Muito bem, muita gente sabe. Vamos lá, eu vou explicar para aqueles que sabem e para aqueles que já esqueceram. Eunuco é um homem castrado.
no mundo judaico, eram muito, muito, muito mal vistos. Quase não podiam fazer parte da tradição religiosa um eunuco. Mas existiam eunucos por alguns motivos. Muitas vezes, crianças, meninos, eram castrados porque os pais queriam que ele servisse no templo. Então, para servir no templo, muitas vezes, e principalmente em templos não judaicos e nem cristãos, mas de outros deuses, então a criança era castrada para trabalhar no templo. Também eram castrados homens que iriam trabalhar o mais próximo de rainhas ou mulheres muito importantes. Então, um eunuco jamais poderia ter uma relação sexual com uma rainha, por ser eunuco, né? Então, um homem castrado. Era uma forma de proteger as rainhas ou as mulheres importantes. E agora, então, o Filipe é levado para uma outra região e vai se encontrar com um eunuco, que é também um etíope. Etíope é alguém que nasce na Etiópia. Ele era um alto oficial, ele era o ministro da fazenda, era o que cuidava das finanças do Estado, daquela rainha. E ele era um adepto da tradição religiosa judaica. Ele era um adepto. Bem provavelmente, ele não era judeu. Ele nunca, provavelmente, se tornou um judeu pelas leis judaicas. Por quê? Porque ele era eunuco. Os judeus não viam com bons olhos um homem eunuco, um homem castrado. Não sei se vocês sabem qual é a primeira vez que Deus vai falar com o ser humano, com Adão e Eva lá no paraíso. Alguém se lembra o que Deus falou para eles? Crescei e multiplicai-vos. Isso. Crescei e multiplicai-vos. Quer dizer, vejam como é importante para os judeus a questão da reprodução. A primeira vez que Deus se dirige ao Adão e à Eva, dizem, vocês vão fazer sexo para que nasçam filhos e mais filhos e mais filhos e mais filhos. Então, vocês podem entender por que um eunuco era tão mal visto dentro da tradição judaica, porque ele não poderia cumprir aquela ordem que Deus deu, a primeira ordem que Deus deu ao Adão e à Eva. Mas era um homem que gostava da tradição religiosa judaica. Tanto é que ele tinha ido para Jerusalém e adorou lá no templo. Aí, então, agora esse eunuco, esse etíope, esse menino da fazenda está voltando para casa, para a Etiópia. Eu vou mostrar um mapa aqui para vocês, deixa eu ver se eu consigo fazer isso. Deixa eu ver aqui, Atos 8. Olha só que interessante. Vocês estão vendo o mapa aí? Uhum. Ó, vocês conseguem ver minha mouse? Sim. Etiópia. Etiópia está aqui, ó. Uhum. Tá? Aqui em cima, ó, é Europa, Ásia. Aqui fica Israel. E esse é o caminho que as pessoas faziam para ir para o Egito. Então, da Europa, Ásia, para chegar na África, no Egito, na Etiópia, tinha que passar ali por Israel para quem não pegasse o navio. O navio pegava e descia aqui. Mas quem descia a cavalo, a pé, carroça, essas coisas, que não tinha outra coisa na época, tinha que fazer esse trajeto aqui, ó, bem juntinho, bem na praia aqui. E passava, então, pertinho desse lugar que a Bíblia nos diz, para onde o Filipe é levado. E daí eu gostaria que vocês imaginassem essa cena. Um homem sentado com toda a pompa dentro de uma luxuosa carruagem, tendo em suas mãos um rolo de papiros, lendo uma passagem do profeta Isaías. Agora, do lado de fora, outro homem, que é o Filipe, correndo como um louco
para acompanhar o ritmo da carruagem. E, de repente, o homem de fora, o Filipe, grita para o que está sentado dentro da carruagem: você entende o que está lendo? Eu acredito que quando alguém se propõe a ajudar, quase sempre surge um convite parecido com: entra na carruagem e vem me esclarecer, vem explicar o que eu leio, mas que eu não consigo entender. E o Filipe usou desta oportunidade e dessa passagem do profeta Isaías para falar sobre Jesus Cristo, para falar sobre o Evangelho de Jesus Cristo. O eunuco, bem provavelmente, quando esteve lá em Jerusalém, fazendo as suas orações no templo, ele bem provavelmente ouviu falar já dos apóstolos e da fé cristã que estava nascendo devagarzinho lá em Jerusalém e se espalhando pelos arredores. E bem provavelmente, então, ele também ouviu falar de que as pessoas que aceitavam Jesus Cristo como o seu Senhor e Salvador eram batizadas. E é interessante no relato que a gente lê que na primeira oportunidade, no primeiro riozinho que o eunuco viu, e esse homem nem tem nome, o primeiro riozinho que ele viu, ele pediu para ser batizado. E lá no versículo 39, nós temos a mesma coisa que eu pedi para vocês prestarem atenção, que tinha lá no versículo 8. É um relato do que o Evangelho de Jesus Cristo faz na vida de uma pessoa. Alguém consegue se lembrar, sem olhar na Bíblia, o que tem lá no versículo 8? Que eu falei para vocês memorizarem? Filipe foi arrebatado? Oi? A alegria toma conta do povo. A alegria toma conta do povo. Agora, o eunuco não vê mais o Filipe. Sumiu o Filipe, tomou Doril. Mas o relato bíblico diz que ele está alegre e continua a viagem até a Etiópia cheio de alegria na vida. É muito interessante. O Evangelho de Jesus Cristo tem esse poder na nossa vida, de nos tornar pessoas alegres, mesmo em situações difíceis. Cristão, cristã carrancuda, precisa repensar o seu jeito de cristã e de cristão, porque o relato é de que uma pessoa que tem Jesus Cristo na sua vida é uma pessoa alegre. E Filipe desaparece e ressurge em Azoto, a caminho de Cesareia, agora lá para o norte. E, diz o texto, ele simplesmente vai anunciando o evangelho por todas as cidadezinhas pelas quais passou. Esse é o capítulo 8 de Atos. E agora, eu gostaria que quem fosse participar abrisse o microfone. Eu gostaria que vocês fossem sinceros. Antes de falar, eu gostaria que vocês pensassem pelo menos um meio minutinho. Vou dar para vocês. O que mais chamou a atenção de vocês no relato de Atos, capítulo 8? Eu sei que vai passar alguma coisa na cabeça de vocês. Por favor, se alguém falar uma outra coisa, não desfaça daquilo que passou na sua cabeça. Não considere aquilo que o outro falou, a outra pessoa falou, mais importante do que aquilo que você pensou. Eu acho que o crescimento que vem num grupo é quando cada uma coloca aquilo que tem na sua mente, no seu coração. E nunca desfaz de si a partir daquilo que uma outra pessoa falou. Então, repito a pergunta para vocês pensarem, enquanto eu vou beber uma água que a minha goela está seca. O que é o mais marcante, o mais importante no relato de Atos 8 para você?
Quem gostaria de falar? O que me chamou a atenção primeiro foi a questão do Simão querer comprar aquilo que os outros estão ganhando de graça. Quer dizer, ele explicando tudo e, de repente, veio ele negociando como se aquilo que ele estava ouvindo fosse as magias que ele fazia, as mágicas que ele fazia. Isso foi assim... Marca, né? É. E eu acho que o nosso mundo está tão cheio disso, gente, querer comprar o dom de Deus, porque esse é um dom que os discípulos tinham, né? E o Simão, ele vê isso, ele também quer isso, né? E aí ele oferece dinheiro. O Pedro perdeu a paciência com ele. Fala, Edna, eu vi que você abriu o microfone. Só mais uma coisa, eu tenho que cuidar muito para mim não estar observando aquilo que acontece também em outras igrejas, né? Que de repente você diz assim, pois é, aquele ali está fazendo isso. O risco que a gente corre, que eu corro, muitas vezes, é justamente isso. Eu leio isso e eu penso assim, pois é, aquele também está fazendo a mesma coisa. Às vezes a gente olha com facilidade para os outros e não enxerga isso na gente mesmo, né? Fala, Edna. É que o evangelho era divulgado para todas as pessoas, sem distinção. Como você mesmo falou, que as mulheres eram tão discriminadas naquela época. Então, Filipe anunciava o evangelho para viúvas, para mulheres, para homens, até para o eunuco, que também era uma pessoa muito discriminada, né? Exatamente. Então, o evangelho é para todos, sem distinção, sem preconceito, para todas as pessoas. Até mesmo para o Simão, que foi chamado a atenção dele, né? Porque ele tendo, mas também para ele o evangelho foi anunciado e ele aceitou. O texto bíblico deixa bem claro, ele aceitou a fé cristã, né? Muito bom, Edna. Foi a vontade dele, né? Eunico, não é isso? Eunuco. A vontade dele de ser batizado e ser um cristão, né? Eu achei também muito interessante isso, sabe, Edilene, porque ele não vem de uma tradição judaica. Ele deve ter crescido lá na Etiópia com uma religiosidade completamente diferente do que nós temos, compreendemos, porque nós conhecemos a tradição religiosa do Antigo Testamento e também, obviamente, a cristã do Novo Testamento. E ele provavelmente cresceu dentro de um mundo completamente diferente, mas ele se encanta, num primeiro momento, pela tradição judaica. Tanto é que ele vai lá da Etiópia, vocês viram como é longe, né? Brincadeira uma pessoa entrar nesse horário no estudo bíblico. Olha quem está entrando agora, hein? E sair da Etiópia, vai até Jerusalém para orar lá no templo, e aí depois fazer toda essa viagem de volta. E na volta ele, então, acaba se tornando cristão, porque ele se encanta com o evangelho de Jesus Cristo. Boa noite, pastora Noemi. Se é hora de entrar no estudo bíblico? Eu estava em outro estudo. Está me ouvindo? Sim, senhora. Eu estava num outro estudo e esqueci da hora. Você quase perdeu a bênção, viu? Nossa, eu lembrei agora, porque eu estava aqui ouvindo um outro que a minha cunhada está fazendo. Desculpa. Muito bem. Quem mais? Eu. Fala, Roni. O Simão, tudo nele me chamou a atenção, tudo nele é extremamente profundo. Ele se converteu, ele aceitou o evangelho, mas ele não se descartou das coisas mais profundas, porque ele queria comprar. Então, isso já divide, né? Eu tenho aquilo que eu quero. E hoje a gente vê muito isso em pessoas, né, importantes
Elas acham que a posição delas, o poder aquisitivo delas, se sobrepõe sobre o outro, sobre quem está, mesmo sabendo que aquilo não deveria acontecer. Então, mesmo conhecendo, mesmo sabendo, faz. Então, eu acho que Simão é um aprendizado do começo ao fim. Então, é bem interessante isso. Obrigado, Rony. Eu acho isso. que realmente esse sujeito chama a nossa atenção, né? Porque ele aceita Jesus Cristo, mas, como a Rony diz, não conseguiu se desfazer completamente de certas coisas que dentro da fé cristã não tem mais lugar. Comprar o poder de Deus, comprar o poder de impor as mãos, né? Compra ele. Se ele tivesse pedido, olha, eu também gostaria de ter este poder, eu também gostaria de levar o evangelho adiante e impor minhas mãos para que as pessoas pudessem receber o Espírito Santo, talvez não, bem provavelmente Pedro e João diriam, sim, acompanhe-nos, você vai ganhar isso como presente, mas ele quer comprar, né? E tem muitas autoridades, tem muitas pessoas que têm muita grana, acham que dá para comprar tudo nesse mundo, né? Obrigado, Rony. Outra coisa aqui, pastor. Fala, Valéria. Provavelmente o Simão, ou ele era uma pessoa assim que invocava espíritos, né? Porque aqui fala-se na Bíblia de Lutero, que eu leio muito. Sim. Está falando que o Simão astuciosamente enganou muitos, fazendo-os acreditar que tinha poderes divinos. Então, ele enganava as pessoas não só com magia, mas fazendo as pessoas acreditarem que ele tinha poder divino. Por isso também na tradução, na linguagem de hoje, tem grande poder, né? Com letra maiúscula também. Existe também esse tipo de interpretação. O que eu trouxe, que eu olhei em alguns comentários, mas também no grego, é de que de feitiçaria não tem nada, é de magia mesmo. Agora, pode ser que, por se achar tão poderoso perante as outras pessoas, né, também o orgulho tenha passado do nariz para cima e ele quase morreu afogado. Né? Mas foi isso que eu vi, sabe? Nessa história de Simão, foi isso que eu cheguei à conclusão. Ele se achava tão importante que ele transmitia para as pessoas como se ele fosse divino. Eu agora me esqueci da palavra, não sei se alguém de vocês conhece o que eu vou falar na igreja cristã como um todo. Quando há uma venda de cargo, venda de um milagre, existe uma palavrinha que vem da palavra Simão, Simeone, alguma coisa assim. Eu descobri isso na preparação, mas só que a palavra agora me fugiu e eu não anotei. Mas dentro da igreja cristã, já sempre existiu essa questão, e a gente conhece muito bem, antes da reforma de Lutero, o que o Lutero contesta é muita sujeira que acontece dentro da igreja, né? Venda de cargos, venda, né, de bispado e essas coisas. E tem um termo técnico para isso que vem da palavra do Simão, exatamente porque o Simão tenta comprar este poder que é divino, o dínamos. Simeone, uma coisa assim que é a terminologia. Só para vocês saberem, um dia, quando vocês escutarem essa palavrinha, vocês vão lembrar desse estudo bíblico. Quem mais quer compartilhar? São tantas coisas que a gente aprende num capítulo e eu vou ser bem sincero com vocês. Me chamou a atenção de que o Simão marcou tanto vocês. Eu achei que o Simão ia passar meio que entre linhas, mas que ficaria mais marcante o eunuco e o próprio Filipe. Mas o que a gente descobre a partir disso, né? De que cada pessoa
quando a palavra vem, ela entra e nos marca de uma ou de outra forma. E quando eu li o capítulo 8, o que me marcou bastante é o Filipe, que sai de Jerusalém, vai para Samaria, quer dizer, foi usado por Deus para levar o evangelho a tantas e tantas pessoas diferentes, vai até o outro lado de Israel, lá no sul, né, para evangelizar um eunuco, e de repente está lá de novo, lá no norte, indo para Cesareia e evangelizando. Ele me marcou mais, mas eu fico feliz que vocês compartilharam aquilo que marcou vocês, né? E eu acho que quando a gente daí começa a escutar mais sobre o Simão, a gente começa a prestar mais atenção. Olha, realmente, como a gente pode aprender com essa história do Simão, né? Fala, Pastor, Paulo. a gente procurou aqui simonia. Simonia. É o ato de vender favores divinos, bênçãos e cargos. Eclesiásticos. Obrigado, é isso mesmo, simonia, vem de Simão. Valeu, brigadão. Pastor, tem Diga. também uma participação que você mencionou, da alegria que ele trouxe, né? Que quem está com alegria está com Jesus. Então, você estando Eu com ia Jesus, você inverter. está alegre. Eu ia inverter, você estando com Dilene. Jesus, você está alegre. Exatamente. Bom resgate. Cláudio, Quem levantou o dedo? eu, Eu quem? Adélia. Fala, Adélia. Você está sem câmera aberta? Ué, por que a câmera está fechada? Ué, nós só estamos vendo seu nome. Uai, eu não sei, não. Cadê eu aqui? Klaus? Calma aí, Noemi. A Adélia quer falar. Então, voltando a falar do Simão, né? Eu lembrei de uma coisa aqui que tem a ver com o texto, porque, coincidentemente, hoje eu recebi um videozinho de um mágico. E esse mágico não foi ele relatando alguma coisa da vida dele. Depois eu posso até colocar lá no grupo, para vocês verem. E aí, na hora que eu acabei de ler aqui, eu lembrei da história do vídeo, onde o mágico ele fez uma comparação da vida da gente com uma corda e tudo, que ao mesmo tempo que você está... Uma corda ele estava com um pedaço de corda na mão, então a corda tem o início, o meio e o fim. Então, ele fez comparação com a vida, que às vezes você acha que você está no meio, mas de repente você já está no final, porque vem alguma coisa, vem uma doença, vem alguma situação que te joga para baixo, e às vezes leva até a óbito, né, também. Então, assim, ele fez uma comparação, mesmo ele estando todo caracterizado, para fazer aquela mágica, né, para demonstrar aquela mágica. E aí eu lembrei, fiquei fazendo relação com o que ele estava falando, e eu falei assim, gente, olha ali, porque ele teve um problema de saúde, então a partir daí ele contou a história dele. E aí eu fiquei lembrando aqui, de acordo com o texto, falei, olha aí, a pessoa muitas vezes pode ser que ele, fazendo as mágicas dele, ele estava se sentindo, igual fala aqui no texto, ser grande, porque ele conseguia, através da mágica, chamar atenção, ele ganhava seu dinheiro, pode ter ganhado muito dinheiro, mas, de repente, tem alguma coisa que faz ele cair na real, faz ele cair no chão, sei lá qual expressão que seria melhor. E aqui, depois que ele oferece o dinheiro e tal, o texto não fala, né? Mas digamos que ele pode ter percebido e, tipo assim, caído na real e querer se regenerar, né? Querer
Tanto é que ele pediu aqui, né, rogou aos discípulos lá, tipo uma misericórdia, né, que ele rogou aos discípulos. Então, assim, isso me fez ter essa correlação com uma pessoa que grava um vídeo, que digamos que ele tenha feito correto também, e fica assim, poxa, eu fiquei pensando, nossa, mas naquela época já existia mágico, eu nunca li isso na Bíblia, que naquela época já tinha mágico, eu não imaginava que mágico já tinha tantos anos já existia mágico assim, nunca prestei atenção, se eu já li, eu nunca gravei, mas eu achei assim, fantástico esse vislumbre assim, desse mágico, e desse mágico do texto também, que por que não? Porque ele também teve uma oportunidade. Adélia, compartilhe esse vídeo nesse grupo, porque eu conheço esse vídeo, ele é muito bonito. Se for o mesmo que eu estou pensando, vale a pena assistir, viu, gente? Uhum. Muito bem. Mais alguém? A Noemi queria falar, Noemi? Tomodoril. Não, é porque eu não estava conseguindo ouvir a Adélia, então eu tive que desligar minha câmera e colocar o celular no ouvido para conseguir terminar de ouvir no finalzinho. Não, eu queria só mencionar, não sei se você já colocou, porque eu entrei tarde, a questão do etíope, né? Que uma conversão mais rápida que eu já vi, né? No sentido assim de ele ser um simpatizante, né? Eu achei interessante ele ser um simpatizante, estar lendo, né, o texto ali do profeta Isaías, né? E ali o Espírito Santo toca em Filipe, que vai e explica, né, para ele aquilo que ele não estava entendendo, e ele se converte, né? E ele também quer ser batizado logo em seguida, né? Então não teve curso de catecúmenos, não teve nada. Foi a conversão assim mais rápida. E ao mesmo tempo, ele era de um outro país, né? Ele era da Etiópia. Então era o início do evangelho, imagino que como foi espalhando, né, a semente do Evangelho de Cristo, né? E como o Espírito Santo vai agindo e transformando, semeando, né, essa semente em várias direções e em vários continentes. Obrigado, Noemi. Olha, assim como o Filipe foi o primeiro missionário na Samaria, vocês podem ter certeza absoluta que o eunuco foi o primeiro missionário na Etiópia. E a Etiópia sempre foi um país com uma tradição cristã muito forte. A tradição, principalmente católica ortodoxa, ela sempre foi muito, muito forte lá na Etiópia, né? Então, com certeza, foi o eunuco que levou para dentro do palácio e também depois para fora do palácio da rainha da Etiópia, né? O Evangelho de Jesus Cristo. Muito bem. Mais alguém gostaria de comentar alguma coisa? Senão nós podemos chegar nos finalmente e encerrar. Posso convidar você, Edna, a fazer a oração final para nós? Pode sim. Querido Deus e Pai, nós te louvamos, Senhor, pela graça de hoje, por essas palavras, por esse ensinamento, Senhor, por essa alegria de receber o teu ensinamento. Essa palavra, Senhor, o teu evangelho que é dado a todos, que traz tanta alegria, que traz sustento, que traz paz, que traz confiança, Senhor. Nós te louvamos por isso, Senhor. Nós te louvamos pela tua palavra. Permita, Senhor, que sempre andemos, Senhor, conforme o teu ensinamento e nunca envergonhemos o teu santo nome, Pai amado. Nós te louvamos e te agradecemos
por cada pessoa que deixou os seus afazeres para estar neste grupo recebendo o teu alimento, Pai amado. Que você possa estar agora dirigindo, ungindo, Senhor, cada família aqui representada, que você coloque a tua mão poderosa, dando paz, dando tranquilidade, dando uma boa noite de sono, recuperando, Senhor, de tudo que passamos hoje, e que amanhã possamos acordar, Senhor, para um novo dia que será abençoado por Ti. Pai amado, obrigado por essa palavra alimentar tanto o nosso coração e o nosso espírito. Permita, Senhor, que tenhamos a coragem de passar todo esse ensinamento, Senhor, para outras pessoas que tanto precisam ouvir a Tua voz e a Tua palavra, Pai. Em nome de Jesus, nós Te louvamos e Te agradecemos, Senhor, por essa oportunidade maravilhosa. Abençoa, Senhor, e unge os nossos pastores, o Klaus, a Noemi, Senhor, que você possa estar sempre colocando a tua mão poderosa sobre eles, para que eles possam ensinar a todos nós, Senhor, com tanta clareza. Te louvamos, Senhor, e te agradecemos pela vida deles. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Obrigado, Edna. Enquanto vocês vão abrindo as janelinhas aí para a gente tirar a fotografia do estudo de hoje, eu gostaria de fazer propaganda, afinal de contas, a propaganda é a alma do negócio. Quinta-feira que vem, nós vamos começar a falar mais profundamente do Saulo, né? Nós até agora só vimos que ele recolheu as roupas, ficou com as roupas, a capa daquele que foi morto, como é que é o nome dele? Primeiro... Estevão, né? Ele concordou com a morte dele, esteve pertinho, ouviu o que o Estevão falou na hora de morrer e continuou perseguindo lá em Jerusalém homens e mulheres. E nós vamos ver, então, agora no capítulo 9, ele a caminho de Damasco, querendo prender cristãs e cristãos, e nós vamos ver o que vai acontecer com esse sujeito engraçadinho que fica querendo prender cristãos e cristãs. E outra propaganda domingo tem culto da União Paroquial aqui de São Paulo, culto celebrado pela Paróquia Leste. Então, desafio que todos vocês tirem um tempinho no domingo para assistir, participar do culto aqui da Paróquia Leste. Muito bem, ainda falta a Thalita. Thalita, vai abrir a janelinha aí, Josiane. O Zé Mané sou eu, viu, gente? Ô, André, tudo bom? Pastor, no início... Thalita, tudo bem? How are you, Thalita? Are you fine? Como é que fala inglês em mineirês? Vixe, é difícil, hein? Tive que estudar bastante para aprender esse mineirês em inglês. Muito bem, deixa eu tirar a fotografia aqui, está todo mundo sorrindo. Peraí, pastor. Diga. Você comentou que ia falar lá, lembra? Para mim e para a Roni, você comentou no começo. Obrigado. Botar lá na UASE. E vou mandar para você também. Vou botar nos Seresteiros lá. Nós temos um grupo aqui na igreja chamado Seresteiros. E aí eu vou botar também o que a dona Luísa falou. Muito bem. Já tirei a fotografia, vou publicar. Um beijo no coração de vocês todos. Quinta-feira tem mais e de forma virtual no domingo. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite, gente. Obrigado. Boa noite. Eu gostaria de saber como é que está teu pai, Noemi. Então, o meu pai está fazendo hoje 81 anos. Ele está bem, mas hoje ele levou uma queda, bateu a cabeça no chão, então está meio dolorido, né? Até o pessoal lá da onde ele faz radioterapia pediu para levar no médico, mas ele não quer ir de jeito nenhum. E então estamos aqui. Mas ele, graças a Deus, está enfrentando com muita força, muito otimismo. Obrigada, Dinorá. Deus esteja com vocês.